Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar de três tipos de linguagens diferentes, que são as linguagens interpretadas, as linguagens compiladas e linguagens que são baseadas em máquinas virtuais. Para falar das diferenças desses três tipos de linguagens, eu vou usar um diagrama que compara a parte em que o programador trabalha, o que o programador faz em relação a um programa na linguagem, e depois a parte em que o usuário vai realizar determinadas ações para executar o programa que foi desenvolvido pelo programador. Para muitos de vocês, o programador e o usuário são vocês mesmos, Vocês estão aprendendo a programar, então vocês estão criando programas e vocês mesmos vão só testar, só vocês vão testar esses programas, Mas a ideia é vocês imaginarem realmente como o que um programador vai fazer, para desenvolver um programa de computador e depois o que o usuário vai fazer para usar esse programa, tá? Isso vai ilustrar a diferença entre esses três tipos de linguagem. Então, o primeiro tipo que eu quero falar para vocês é a linguagem interpretada. Um bom exemplo de linguagem interpretada é a linguagem Python. Então, quem aprendeu a programar em Python, conhece Python, está acostumado com essa forma, com esse tipo de linguagem, Esse tipo de linguagem, quando você, programador, vai criar um programa, você cria um código-fonte, na linguagem Python é um arquivo .py, um arquivo texto.py. Sempre o código-fonte, são arquivos texto que você pode editar em qualquer editor, certo? E é só isso que o programador precisa fazer. É só gerar esse arquivo, esse código-fonte com o seu programa. Depois, quando você for executar, quando o usuário for executar o seu programa, ele vai ter que rodar o seu programa em uma máquina que possua um programa específico que é o interpretador daquela linguagem. No caso do nosso exemplo, um interpretador em Python. Então, imagine, por exemplo, que você tem um dispositivo de arquitetura ARM, um processador de arquitetura ARM, que é uma arquitetura muito usada em dispositivos móveis, por exemplo, rodando um sistema operacional Linux, certo? Então, aqui o que eu estou tentando representar é justamente esse ambiente de execução. Eu tenho um processador ARM e um sistema operacional Linux, certo? E aí eu vou ter que ter, para executar um programa em Python, eu tenho que ter um interpretador Python para essa plataforma, um interpretador Python Linux para um processador, uma plataforma ARM, certo? E esse interpretador é que vai ser responsável por ler o código-fonte, fazer a interpretação e executar o programa, em conjunto com a plataforma, em conjunto com o sistema operacional e o processador, certo? E toda a máquina, todo o hardware da máquina ou do dispositivo, nesse caso de um processador ARM, em geral vai ser um dispositivo, E o legal é que esse mesmo código-fonte deve funcionar também em qualquer outra plataforma, por exemplo, um Windows, usando uma arquitetura x86, que é a arquitetura mais comum que a gente usa nos nossos PCs. Se você tiver um interpretador Python, o mesmo código-fonte desenvolvido pelo programador vai funcionar nessa outra arquitetura, certo? Desde que também ele tenha um interpretador para essa arquitetura, certo? Então, o interpretador, que é um programa também, é o programa chamado Python, no caso da linguagem Python, você vai fazer executar o programa Python e passar esse código-fonte como argumento, e ele vai executar o programa, certo? Então, essa é a característica de uma linguagem interpretada, Existem vários exemplos de linguagem interpretada, Uma delas é a linguagem Python. Outro tipo de linguagem que um ótimo exemplo é a linguagem C e a linguagem C++, são as linguagens que são compiladas, tá? Esse tipo de linguagem é muito comum também.
E nesse caso, na linguagem C, o processo para executar um programa é dividido em duas etapas. Tá? Então, o programador, ele, como sempre, ele vai ter que criar o código-fonte do programa, né? Ele vai programar o que ele quer fazer, certo? Só que, se ele quiser passar esse programa para um cliente ou para outra pessoa interessada, antes ele não vai passar o código-fonte em geral, ele vai rodar um compilador, né? Ele vai passar esse código-fonte por um outro programa que é chamado compilador, que vai ler, fazer como se fosse a interpretação desse código-fonte, né? Compreender esse código-fonte e gerar um novo arquivo binário, né? um arquivo executável, que depois vai ser executado diretamente numa determinada plataforma. Então veja a diferença, né? De novo usando as duas plataformas, essas duas plataformas como exemplo, né? Eu preciso de um compilador para a plataforma Linux ARM e se eu quiser, né, executar esse programa nessa plataforma, e se eu quiser executar esse programa na plataforma Windows x86, eu vou precisar de um outro compilador para essa plataforma, que vão gerar arquivos binários, né, arquivos executáveis diferentes, né, são específicos para cada plataforma, certo? E aí, por fim, o usuário, né, de posse desse executável, ele consegue executar esses programas diretamente na sua plataforma sem precisar de nenhum programa adicional, certo? Então o usuário não precisa de um interpretador. Aquele programa que você vai passar para ele já é um executável, né? É um arquivo binário, ele já está num formato que aquela plataforma, que aquele sistema operacional, juntamente com aquele processador, ele já entende nativamente, né? Por isso que a gente fala que é um código executável, um arquivo executável, né? Ou um arquivo binário, certo? Então, veja, né, que a diferença entre essas duas estratégias, né? Então, a linguagem C, ela tem esses dois passos. Você primeiro compila o seu programa e depois você executa, certo? E já na linguagem Python, você simplesmente roda o interpretador passando o seu código-fonte, né? E ele vai executar o seu código-fonte de maneira interpretada, certo? E ainda existe um meio termo dessas duas situações, que são linguagens que não são nem interpretadas e nem compiladas. Elas são baseadas em máquinas virtuais, né? E aí elas não são interpretadas e nem compiladas, mas ao mesmo tempo elas são interpretadas e são compiladas também, só que de uma maneira diferente. O que acontece nessas linguagens é que você tem o processo de compilação, só que esse processo de compilação ele não gera um arquivo binário específico para uma plataforma. Ele não gera um arquivo executável específico para a plataforma ARM, Linux, ou Windows x86, né, ou qualquer outra plataforma. Ele gera um arquivo binário, mas usando um bytecode, usando uma linguagem binária que é da máquina virtual daquela linguagem, né? O maior exemplo desse tipo de linguagem é a linguagem Java, né? E aí o que acontece quando você vai para o lado do usuário é que o usuário precisa do arquivo binário para executar aquele programa e ele precisa da máquina virtual específica para a arquitetura dele, né? Que é o Java, é o programa Java que ele pode instalar, pode baixar, e existe o Java para várias arquiteturas, né? Então o usuário ele tem que ter instalado o Java na máquina dele e a partir do seu bytecode ele consegue executar na arquitetura dele, certo? Então observe as diferenças entre essas três estratégias, né? Na interpretada você tem a vantagem de passar um único código-fonte e aquele código-fonte funcionar em qualquer máquina, certo? Na máquina virtual, você tem um pouco disso, né? Porque você gera esse bytecode
E aí, qualquer cliente pode simplesmente baixar o mesmo bytecode, né? Assim como aqui o usuário vai baixar simplesmente o mesmo código-fonte, aqui também o usuário vai baixar o mesmo arquivo, né? Que é o executável, o binário, né? Naquele bytecode. Já aqui na compilada não, né? O programador tem que compilar, gerar um arquivo executável para aquela plataforma específica. Então, se o usuário vai executar num Linux ARM, o programador tem que ter se preparado para isso e gerado aquele executável, certo? Se o usuário precisa executar num Windows, o programador tem que ter compilado aquele código-fonte para o Windows, certo? Então tem essa vantagem, né, da interpretada e da máquina virtual de você prover um único, né, arquivo, e esse arquivo funciona em qualquer plataforma, desde que aquela plataforma seja suportada pelos interpretadores ou pela máquina virtual, certo? Qual a desvantagem dessas estratégias, né? A principal desvantagem é em relação ao desempenho, né? Como você tem um código-fonte que não está compilado especificamente para uma determinada plataforma, isso vai gerar um overhead, né? Vai gerar uma sobrecarga ali na hora da execução, que não existe aqui nas linguagens compiladas. Nas linguagens compiladas você tem o programa já pronto, executável, né? O binário já pronto para aquela plataforma, otimizado para aquela plataforma, certo? Então, pessoal, deixa eu só mostrar mais especificamente como que é o processo de compilação na linguagem C, né, de compilação e de execução, né? Então, a gente viu que em linguagens compiladas a gente tem esses dois processos, né? A gente primeiro tem que compilar o programa para depois a gente conseguir executar. E a compilação, existe o programa que é o compilador, né, que vai ler o seu código-fonte e gerar um arquivo executável, um arquivo binário específico para uma plataforma, né? Por padrão, você vai compilar o seu programa em uma plataforma, por exemplo, aqui eu estou usando um Linux, né, numa plataforma x86, e eu vou compilar o meu programa para essa plataforma onde eu estou rodando o meu compilador, tá? Mas isso não é uma regra, tá? A gente pode, numa plataforma Linux, gerar código executável, gerar um arquivo executável para uma plataforma diferente, tá? Então aqui aquele exemplo, aquele exercício que a gente já viu da mini calculadora, né? Opa, aqui tá aberto cebolinha, deixa eu abrir da mini calculadora, né? Que você fala um número de operações que você vai ler, e aí o programa lê essas operações e executa o cálculo, né? Dependendo suportando essas 4 operações: soma, subtração, multiplicação e divisão, certo? Então aqui, ó, eu tenho um arquivo que eu criei, que é a minicalculadora.cpp, tá? Né? Lembrando que, como esse arquivo ele está com a extensão .cpp e não .c, simplesmente, esse é um programa que, na realidade, ele é um programa em C++, né? O legal do C e do C++ é que o C é um subconjunto, é uma sublinguagem do C++. Então, se você escrever um código em C, o compilador em C++ vai conseguir compilar aquele código, tá? E por essa razão a gente vai usar, né, privilegiar o uso desses arquivos .cpp para a gente poder usar o compilador C++, que tem alguns recursos a mais do que o compilador em C, tá? Mas então eu não vou, né, entrar muito no código, a gente já viu isso aqui em outras aulas. Eu quero só ir aqui para o terminal para mostrar como a gente faz a compilação e a execução, né? A gente já viu também, né, como executar, né, compilar e executar um programa aqui dentro do VS Code, né? Então eu quero mostrar para vocês agora no terminal como que a gente faz isso, né? Então, o compilador é um programa, como eu disse. E aí, no Linux, né, se for no Windows, você vai ter que instalar um compilador, né? No Linux, em geral, é mais simples você instalar os compiladores
E por padrão você já instala o compilador C e C++, ele já reconhece as duas linguagens, tá? E no Linux, o compilador é chamado de GCC. Esse é o compilador da linguagem C, né? Deixa eu ver se... Aqui eu dei um GCC-V, né? Ele mostra as opções aqui do compilador e por fim mostra a versão do compilador, tá? Aí existe um alias para esse compilador, que é o G++, que é um compilador para C++, tá? Mas o GCC, na realidade, ele já reconhece o tipo do programa de acordo com a extensão do código-fonte, tá? Então, você pode ver que, na realidade, o GCC e o G++ são o mesmo programa. Ó. O GCC versão 9.3. Aqui eu executei o G++, né? E aqui eu executei o GCC, ó. GCC versão 9.3 também é o mesmo programa, tá? Ele só só que ele compila C e C++ dependendo da extensão. Então, ó, eu vou dar um ls aqui, ó. E aí vocês vão poder ver que aqui na minha pasta eu só tenho o meu código-fonte. É o minicalculadora.cpp. Se eu der um cat aqui, ele vai mostrar aquele código-fonte que estava lá no VS Code, certo? Se eu quiser compilar esse programa, uma forma é simplesmente fazer GCC e passar o nome do código-fonte do meu programa. Ele vai executar, vai compilar, se não tiver nenhum erro, nenhum warning, não vai aparecer nenhuma mensagem. Ele simplesmente vai gerar um arquivo executável no meu terminal. Ele já mostra em verde o arquivo a.out, mostrando que é um executável. Então veja que ele compilou o meu programa e gerou esse arquivo. Se eu tentar visualizar esse arquivo, eu não vou conseguir, porque é o código executável mesmo, é o binário nativo aqui do Linux. Eu não consigo, né, ler ele num editor de texto, não é um arquivo texto, tá? E aí, se eu quiser executar, no Linux eu tenho que pôr ponto barra, né, a.out, certo? E ele vai executar. Ele não mostra nenhuma mensagem inicialmente, né? Eu tenho que falar quantas operações eu quero executar. 3. Então, 1 mais 2 é 3. 3 dividido por 4 é 0,75. E se eu tentar usar um operador inválido, ele dá um erro, né, falando que o operador não é reconhecido, certo? Então, esse é o processo de compilação, usando o compilador GCC. Tá? O compilador GCC, por padrão, gera como saída um arquivo a.out. Sempre, independente do nome do seu programa, ele vai gerar esse arquivo a.out. Se você quiser mudar isso, você pode colocar uma opção aqui no final, ó, "-o", e aí colocar mini calculadora, por exemplo. E aí agora se eu der um ls, ele gerou agora outro arquivo, um arquivo mini calculadora, executável também. É o mesmo programa, né? Mini calculadora, 2 operações, 1 dividido por 2, 3 vezes 4. Certo? Então, esse é o processo de compilação, né, que existe nessas linguagens compiladas. Né? Um processo adicional que a gente tem que fazer quando comparado com as linguagens interpretadas. Mas, novamente, né, é bom lembrar que se vocês estiverem usando uma IDE, como o VS Code, por exemplo, você pode executar, né, compilar e executar seu programa diretamente, aqui como a gente viu em um vídeo anterior. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.